Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só pra agradecer vocês pelos 1000 inscritos que estão nesse canal. Então, muito obrigado por tudo. Continua se inscrevendo, joinha, gostei, compartilha. Valeu! Tempo. Como que a senhora chegou até o Japão? Nasceu onde? Qual era a tua cabeça? Foi criada em que tipo de religião? Como que foi? A minha família era católica, apostólica romana. Estive em alguns colégios de freira, estive em colégios públicos, que naquela época eram muito melhores que os colégios particulares. Me casei muito cedo. Tive uma filha com 17 anos, era prima dos Mutantes, que a gente brincou muito na infância. A gente na infância, a mãe deles era uma pianista extraordinária e o pai deles era um poeta. E minha mãe também era da linhagem da poesia, então o pai deles de vez em quando ligava para minha mãe, porque eram primos, irmãos, né? E ligava para contar poesias. E todas as reuniões familiares, eles estavam juntos. Eles eram muito levados. Eles aprontavam. O Sérgio Arnaldo. E o Cláudio César, que é o mais velho, aprontavam nas festas, mas de tudo, assim. E ensinavam coisas para nós. Assim, se tiver uma moça trabalhando na casa que você não goste, você pega o esguicho, põe no quarto dela, no vãozinho da porta, você joga isso que ela vai embora, é garantido. Nossa! Então eles nos ensinavam coisas assim bem extraordinárias, né? E o que você queria ser quando era criança? Quando você não pensava nisso, não. O Sérgio vinha com violão. No carro, a gente ia buscar ele na casa dele, a minha mãe guiava, tinha um carrinho lá, ela guiava para buscar. Ele vinha dentro do carro tocando violão, ele não largava o violão, por isso ele ficou tão bom, né? Exato. Por isso que eu digo, a gente é tão bom naquilo que faz, quanto mais fizer. Não é menos fizer, é mais. E repetindo, a gente vai percebendo, né? Você falou de público, às vezes eu estou fazendo uma palestra e eu vejo uma pessoa levantar, eu pergunto, oi, você levantou por quê? Você não está gostando? Porque incomoda muito, né? Se tem uma pessoa não rindo, eu fico olhando para aquela pessoa. A minha missão é fazer aquela pessoa rir. Tá todo mundo rindo. Só aquela lá, não, você vai rir. Eu fico, tem uns que sentam assim, né? Com aquela jeito assim, quero ver o que você vai fazer. E eu só paro quando descruzou o braço. Então é uma diversão isso, né? Mas eu nunca sei se vão gostar ou não vão gostar. Depois dessa pandemia, houve uma questão. Será que as pessoas vão voltar ao teatro? As pessoas esqueceram a Monja? Elas vão estar lá de novo? E a primeira palestra que eu fiz não encheu o teatro. Falei, nossa, acabou. Tô acabada. É o fim da minha carreira de palestrante, de fazer coisas maiores assim para o público maior. Mas de repente começa a encher de novo, né? Tá voltando, eu tô sentindo. Então vai voltando aos poucos e a gente vai voltando também, né? O hábito de estar com pessoas, porque eu fiquei muito tempo fechado em casa, né? Só nas redes sociais, só falando pelas... E na cabeça, como fica isso? Porque nós somos seres sociáveis, né? A gente faz parte de conviver com outros seres humanos. A pandemia bagunçou um pouco a cabeça da gente, né? Hoje uma senhora me falou da irmã dela, que tem mais de 70 anos também, e que morava muito sozinha, ficou muito sozinha, e o médico dela disse que ela não tomasse vacina, então ela não saiu de casa durante 2 anos e meio. 2 anos e meio. E quando a irmã foi visitar, disse que ela tá esquisita. Ela está diferente, ela começa a repetir as coisas, ela comia sempre a mesma coisa, não perdeu a criatividade. É uma mulher extremamente inteligente, hábil em matemática, nas exatas, e de repente foi ficando um bichinho fechadinho. Então as irmãs estão se revezando para levá-la para sair na rua. Ver gente, ver coisas, né? Porque pode ficar doente mesmo, né? Claro. A gente perde o hábito do encontro, né? Então é restabelecer esses canais, né? Mas bom, então você não tinha ideia do que você queria ser? Seus primos com música e tal? Minha mãe declamava. Minha mãe gostava de poesia, de declamação, escrevia também. E eu copiava ela, né? Eu era a segundinha. Escrevia poesias também? Escrevia pouquinho, mas escrevia. Eu gostava muito de ler. Então, e gostava de declamar. Então minha mãe dizia, minha irmã, que era mais velha, dizia que eu era muito exibida, porque ela era tímida. Chegava alguém em casa, ela subia a escada. Sim. Eu ia abrir a porta. E falar com as visitas. Não vou. Eu lá abrir a porta. Seja bem-vindo, dentro queria um cafezinho. E a minha mãe dizia, declame, filhinha, declame. Eu não tinha a menor dúvida, começava na hora de declamar. Exibida. E o que você declamava? Poesia? Pois não, era poesias. A primeira poesia que eu aprendi chamava O Moleque Bacurau.
E contava a história de um menino preto que era discriminado pelos branquinhos. Ele era muito pobre, vivia com a roupinha cheia de remendos, comia chamada côdeas de pão, pedacinhos de côdeas, migalhas de pão. Era o que ele tinha para comer. E os meninos vinham vender doces, né? Baleiro, olha o balo, ela coca. Lembra de algum trechinho do que lembro. Pode fazer um pouquinho? Vamos ver se eu lembro. O moleque Bacurau morou no morro, num casebre pequeno, esburacado, onde a chuva penetra pelas frestas do misérrimo teto. Não tem roupas para vestir, não tem cama para dormir, dorme no chão. Seu almoço, seu jantar, côdeas de pão. E depois vai contando a história. E os meninos branquinhos vieram numa cesta bonita de Paris. O moleque Bacurau, pobre beiçola, veio dormindo no sangue dos escravos do Cafundó da Angola. Bala, baleiro, como é chocolate, olha a cocada. Os meninos compram doces, Bacurau não compra nada, pois não tem nem um tostão. Caiu do tabuleiro qualquer coisa. Vamos ver? É rapadura. Zaza apanha, leva a boca. Ai, meu Deus, que gostosura! E assim vai. E a senhora no meio da sala falando isso daí? Isso. Sensacional, né? Imagina, né? Nunca que eu faria isso. Nossa, eu era criança, eu morria de vergonha. Eu tinha 6 anos de idade. E ficava repetindo isso até decorar e falar. Decorei, não sabia ler, decorei da minha mãe. Sua mãe falava e você, antes de aprender a ler. De aprender a ler. Que maravilha. E o outro é do menino, e ele acaba morrendo, o Bacurau morre com tuberculoso. Aí diz assim, agora estão tirando o chapéu para ele, porque antigamente era assim, quando passava um defunto, então tirava o chapéu. Mas nessa época você tinha noção das coisas que você falava? Tipo, eu acho que isso ficou muito marcado, porque a mamãe me ensinava a declamar com emoção, né? Dando a exato. Então aí começa todo um trabalho, né, antidiscriminação, contra qualquer tipo de preconceito. E o outro era um menininho. Conscientizando. O outro era um menininho que era loirinho de olho azul e que ele vendia jornais, chamava o jornaleiro. Sim. E ele fica gritando assim, o crime de hoje, o crime de hoje. E o criminoso era o pai dele. Ah, é? Ele não sabia ler, não tinha fotografia no jornal. Então é uma coisa trágica, né? Era doido, né? Então fala de analfabetismo, de crianças analfabetas, de crianças que são discriminadas, que ninguém brinca com elas. E me puseram a estudar numa escola pública, eu achei muito importante, porque a gente tinha pessoas de todas as classes sociais juntas. Então rompe barreira. Boa, eu estudei em escola pública também, era muito boa. Era muito boa. Rompe qualquer barreira, porque o que acaba com a discriminação é o convívio. Exato. É a convivência. É a não separação, né? Então, de esportes? Você teve contato com esportes? Sim, eu gostava de jogar vôlei, gostava de nadar. E eu lembro que uma vez o meu primeiro namoradinho, ele telefonava para mim, um dia ele me telefonou. Telefone fixo ainda, né? Era telefone fixo. O pessoal acha que é celular, não. Telefone fixo, de casa. E ele telefonou e tal, e tinha umas meninas, umas amiguinhas ali do lado. E aí, quando eu terminei de falar com ele, ela disse assim, mas ele é judeu. E eu falei, o que é ser judeu? Porque ninguém falava de judeu na minha família. Ninguém falava, esse é judeu, aquele não é judeu. Não tinha essa conversa em casa, né? Aí fui perguntar para minha mãe. E ela me deu o livro, o Diário de Anne Frank. Nossa, com que idade? Eu tinha 11 anos. Nossa. Não, minha mãe era uma educadora, entendeu? Ela era muito boa. Como foi ler esse livro? Nossa, eu falei, pesado. Pesado, que isso? O que é o Holocausto? Então, a minha compreensão do Holocausto através daquela menina que morava escondidinha ali, linda, né? Os textos dela, uma beleza. E depois ela me levou para ver uma peça, tinha uma peça de teatro que era o Diário de Anne Frank. Então, tudo que perguntasse, que não soubesse, ia atrás. E era de uma maneira... Aí eu comecei a ler, com 9 anos eu comecei a ler tudo que tinha em casa. E o papai dizia assim, esses livros não são para você. É esse aí que eu vou ler mesmo. Então, é a mesma coisa que falar, esse é para ler, né? Pois é. E aí lia tudo. Lia livro policial, livro de ficção científica, todo. fantasia. Tudo que havia. E eram universos incríveis, né? Que vão se abrindo, né? Vai tendo expansões de consciência. Por 11 anos eu comecei a dizer para minha mãe, eu estava muito bravo com ela, eu falei, como é que pode ser que a pessoa que a gente mais ama, a gente odeia, né, mãe? Você falou isso pra ela. E ela falou assim, não, pois é assim mesmo. Porque se não há amor, não há ódio. Porque há amor, há ódio também. Mas como é que você lida com as emoções? Como você vai odiar uma pessoa que você não... Se é neutra para você, não sinto nada. Essa pessoa não significa nada para mim, não tem sentimento. Mas se tem qualquer relação, pode ter de amor e ódio. E aí comecei
minha mãe foi estudar, foi fazer uma faculdade de filosofia. Eu queria ficar no colo dela. Ela pedia para eu ler os livros que ela estava estudando. Então eu fui ler sobre antropologia, a questão das mulheres no mundo, as tribos que eram matriarcais numa sociedade patriarcal. Isso ficou muito marcado em mim, né? Que isso era possível também. Minha mãe se separou do meu pai muito... Quando a gente era criança, as mulheres que eram desquitadas eram hostilizadas. Então, antigamente ela tinha uma questão muito de ser mulher, né? de ser mulher, de que quando houve a separação, ela perdeu todo o grupo social, inclusive primas e família. Também família? Porque tinham medo. A mulher que é desquitada vai querer pegar meu marido, então ninguém chamava mais para festa, para nada. Então ficou muito isolada, com poucas amigas e poucas pessoas, né? E ela se dedicou muito ao estudo, ao trabalho, foi o que ela foi se ligando, né? Mas era bem difícil, ela dizia assim, o mundo é dos homens, para as mulheres não tem espaço. Tudo que um homem faz é aprovado. A mulher, o que ela fizer, ela não presta, é vagabunda, é posta de lado, né? Então eu fui criada um pouco nesse... Ela teve um carro, meu pai se separou dela, ela disse assim, minhas filhas perdem, eu perco o marido, mas as filhas não perdem o pai, você vai ser pai, hein? E ele foi pai. Uma época ele deu um carro para ela e ela saía na rua de carro e o pessoal, Dona Maria, vai para casa, vai lavar roupa. Nossa! Um dia até jogaram uma pedra no carro dela. Caramba! Era muito violento, porque as mulheres não tinham carro, não guiavam, né? Eram pouquíssimas. Nossa. Então eu vivi essa época de transição, 50. Anos 50? 50. Eu nasci em 47. Caramba. Isso em 50. Ela tinha um Ford 51. Que é esse carro que deram de raiva, assim, à toa, no trânsito. Sim. Meu avô estava sentado no banco de trás, eu estava junto com ele, né? Minha avó estava na frente com ela. Então, tinham coisas assim da gente ver a discriminação, o preconceito, que ainda existe, né? Claro. Mas já bem diminuído. Graças a Deus. Nossa, e a gente trabalha por isso, né? Então tinha muitas histórias de infância. Básicas, né? De não poder dirigir, não poder sair na rua. Pois eu não consigo nem imaginar isso.